Bom dia. Bom, hoje vamos falar sobre a parte 2 do livro que a gente trouxe semana passada, que vocês gostaram muito. Para quem não sabe, a gente semana passada fez uma live sobre esse livro que vai ficar espelhado, né? Mas é quem sabe quando seus donos estão chegando. E na parte 1 a gente falou sobre o campo mórfico, sobre os poderes paranormais dos animais que são considerados paranormais, mas a gente falou de uma maneira geral, a gente não aprofundou neles. E a gente quer trazer essas lives que a gente está chamando de lives da consciência, justamente para ser um pouco mais provocativo, temas que fogem do convencional, temas que fazem a gente refletir, você concordando ou discordando. A gente gosta muito de trazer essa expansão da consciência no sentido de que se a gente acessa sempre as mesmas coisas, a gente não tem novas ideias, a gente não imagina novos mundos, e quando a gente começa a pensar em coisas diferentes, mesmo que a princípio pensa, nossa, não acredito muito nisso, né? Eu vivo questionando coisas assim, a gente começa a se abrir mais e trazer novas possibilidades para a nossa vida e para os nossos animais. Então, a ideia é que sejam temas mesmo um pouco diferentes, e a gente quer muito saber o que vocês acham, como que vocês estão se sentindo sobre isso, que a gente vai falar se faz sentido ou não. E hoje o tema da parte 2 da live desse livro é animais que curam, o poder de cura dos animais, né? Como que eles nos ajudam na nossa vida. E vale falar de que não é uma cura igual a gente está acostumado a falar de um remédio para dor de cabeça, de um antibiótico, de uma vacina, enfim. É cura no sentido de como eles conseguem mudar algo que está ruim e deixar num estado bom, ou uma emoção nossa, às vezes, que a gente está meio triste, como eles conseguem nos deixar bem. Mas fato é que, como o autor propõe no livro, de que se existem esses elos invisíveis que permitem com que os cães interajam até telepaticamente com os tutores, e saber que eles estão voltando para casa, seria muito estranho se esse mesmo mecanismo ele não funcionasse quando os humanos estão precisando de ajuda física e emocional, né? Qualquer um dos dois tipos de ajuda. Lembrando que o autor desse livro, que é o Rupert Sheldrake, ele foi um dos primeiros a falar sobre a existência dos campos mórficos, né? Então ele justifica que existe essa conexão invisível entre você e os seus familiares, entre você e o seu animal, e entre o seu animal e outros animais, e o seu animal e você. Então isso faz com que ele tenha percepções e, inclusive, além de prever quando você está chegando em casa e outras coisas, uma delas é entender quando você está se sentindo mal também, por algum motivo, seja físico ou emocional, né? Aliás, se algum de vocês aqui que está acompanhando já... eu daqui tô curiosa pra saber. Já sentiu ou já reparou assim, poxa, eu tava triste e de repente meu cachorro, meu gato veio e ficou do meu lado calminho. Normalmente ele nem fica tão calmo assim, mas nesse dia, nesse momento, ele veio até perto de mim, só ficou ali comigo, e isso quase que mudou essa sensação interna. Então eu imagino, eu já passei por isso, né? Tem inclusive animais que são muito agitados, né? E aí quando o tutor tá doente, eles ficam tranquilinhos, né? Não pedem tanto para ir passear, por exemplo. Eles mudam um pouquinho o comportamento, e é um pouco sobre isso que a gente quer falar, assim, poxa, da onde que eles sentem, por que que eles entendem tudo isso, e principalmente esse poder curativo de fazer com que a gente se sinta melhor. Só lembrei de uma coisa que você comentou, o Guilherme comentou que a cachorra dele, ela não era muito, ela era mais independente, assim, não era muito de vir quando chamava, né? Assim, às vezes ela vinha, às vezes não, e aí quando ele tava meio mal, ele chamava, ela sempre vinha, assim. Então são pequenas percepções. A Ariana falou que acontece muito. Exato. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso dentro da perspectiva do autor do livro. Como a gente também já foi muito cético em relação a tudo isso, então a gente começou a entender e estudar os animais daquele lado mais científico, acadêmico, dos cursos de ensino tradicionais, que é principalmente a nossa formação. Seria muito fácil, e é esse o argumento de muitas pessoas que são céticas quanto a isso,
dizer que não tem nada de telepático, de paranormal em tudo isso, pois não tem dúvidas, né? Da mesma maneira que a gente consegue perceber, então, que alguém não está bem, que alguém está precisando de ajuda, que alguém está emocionalmente abalado, né? Através só da linguagem corporal ou alguma informação sensorial que a gente pega assim, a gente consegue perceber isso. Então é fato que os animais também conseguem perceber isso, só através, às vezes, do nosso semblante, deles perceberem a nossa linguagem corporal, que a gente está mais desanimado, ou que a gente não está tão ativo. É claro que eles conseguem entender isso, né? De uma dinâmica mais carnal, assim, né? Não algo fora do normal. E até vale a gente dizer de novo isso, que não é porque algo é paranormal, foge do que é a normalidade, do que a gente consegue explicar, que isso é raro. Isso normalmente acontece, né? E acontece com certa frequência, a gente só não tem tanta explicação assim racional para dizer o porquê que acontece. Mas não é porque é paranormal que não acontece com frequência. Então é um pouquinho disso que a gente vai trazer. E antes até da gente falar dos poderes de cura, como que os animais nos curam especificamente, já tem muita pesquisa científica mostrando os benefícios que eles causam, a relação que os animais causa para a gente, né? Então tem um estudo que até o autor traz no livro, de que idosos, eles pegaram 2 grupos de idosos, um grupo que adotou um gatinho e outro grupo que nunca adotou um gatinho. E aí eles foram revisitar esses mesmos idosos depois de 1 ano convivendo com os gatinhos. E eles identificaram várias melhoras na qualidade de vida do grupo que tinha e convivia com o gato em casa. Então, eles se sentiam menos sozinhos, eles eram menos ansiosos, eles estavam se sentindo menos deprimidos e até identificaram alguns efeitos favoráveis até na pressão arterial nos hipertensos, desses idosos que tinham uma questão com hipertensão. Também, de certa maneira, a convivência com gatos ajudou eles com isso. Tem também um estudo muito importante feito com pacientes que tiveram problemas cardíacos e depois voltaram para casa. Eles foram estudar a taxa de sobrevivência dessas pessoas pós problema cardíaco. E também identificaram que as pessoas que têm animais em casa, que tinham uma ligação forte com o animal, a taxa de sobrevivência pós problema cardíaco é maior. E o fator ter um animal na vida dessa pessoa, esperando por ele em casa, foi mais determinante para a sobrevivência do que ter família e apoio de cônjuge, de companheiro ou companheira. Então, provou cientificamente que às vezes os animais eles fazem mais bem para as pessoas do que as pessoas que normalmente convivem com ela e que elas mais gostam. Então, nesse sentido, já está cientificamente comprovado que os animais têm um efeito fisiológico, né? Eles ajudam o nosso corpo, a nossa saúde de maneira geral. A Maesara falando aqui também acontece. Agora, por exemplo, era pra gente estar passeando, mas eles sabem que é a hora da live que nos ajuda muito e está todo mundo deitado esperando. Esse, inclusive, é outro benefício de conviver com o animal, principalmente aí falando dos cães. Os cães fazem a gente se movimentar, fazem a gente sair para passear, faz a gente socializar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, explorar às vezes lugares do bairro, ruas que a gente nunca passaria, a gente passa, ir em programas sociais que às vezes a gente não iria, até um parque, levar. Então são benefícios diretos, né? A gente não pode colocar isso como uma cura, assim, porque especificamente a gente não está vendo um problema só para falar assim, o animal está ajudando nesse problema, mas afeta a vida humana em várias frentes aí, realmente afeta muito a nossa qualidade de vida e melhorando a nossa qualidade de vida. A nossa amiga Maria Fernanda também comentou... Saudades. Saudades também. Comentou que para os bebês também é muito melhor, tem menor risco de alergias e melhor imunidade, que o dela ama os cachorrinhos dela. Então tem isso também, para bebês também a gente já viu vários estudos do quanto eles ajudam. E... também tem alguns comentários antes da gente continuar, porque é muito legal a gente ir levantando esses temas e aproveitando que vocês trazem as experiências de vocês, que a Ariana falando, tem uma coisa que eu já percebi e não sei se é coisa da minha cabeça, eu já fiquei com dor de estômago, minha cachorrinha do nada teve uma diarreia e foi melhorando enquanto eu melhorava também. A gente falou bastante disso na aula que a gente deu no Portal Despertando sobre como os animais são portais do nosso autoconhecimento, da espiritualidade. Não é por acaso realmente isso que aconteceu com você.
vocês. Né? Com vocês. Os dois. E a Joana Sofia, tive um cachorro durante 14 anos, muito independente, mais ligado aos meus pais, mas quando eu estava triste, ele não saía do meu pé, né? Meus pais percebiam que se passava comigo através dele. Isso é muito incrível, assim. Às vezes nem as pessoas que convivem percebem, né? E eles percebem antes de nós. Então já tem vários relatos dos benefícios aqui, além dos que a gente está trazendo pelo autor do livro, né? O que eu acho muito doido de relatos como esse, assim, que vai muito de encontro que a gente falou na outra live, de nós humanos, a gente ter perdido um pouco essa percepção nas relações mesmo com outros humanos ou até com os animais, a gente perdeu um pouco essa relação natural, né? O que a gente falou que existem na África tribos que não se comunicam e aí um grupo sai para uma caçada e aí quando eles conseguem abater um animal que vai servir de alimento para a tribo toda, a tribo que está às vezes centenas de quilômetros de distância já comemora, já começa um ritual, eles já pegaram telepaticamente uma mensagem do outro grupo dizendo que a caça foi sucedida e que eles estão voltando para casa. Então nós humanos, do jeito que a gente vive hoje em dia, essa loucura de informação, correria, mental, ansiedade, sempre o mental ativo o tempo todo, a gente meio que está deixando enferrujado esse nosso alinhamento mais natural e energético com tudo que acontece em nossa volta. Então, é aquilo, uma mãe, é muito difícil dela perder essa relação com um filho, de que, poxa, ele se machucou. Às vezes ele está a quilômetros, milhares de quilômetros de distância, sofre um acidente e tem relatos de mães que saem pela rua procurando, já aconteceu alguma coisa, eu preciso ir até meu filho. Então, essa ligação que a gente está dizendo que existe dentro de cada um, não é uma habilidade, um dom sobrenatural, todo mundo tem, e é um pouco disso que a gente tenta trazer para todo mundo resgatar um pouco esse lado mais alinhado com a parte energética nas relações, seja com animais, seja com os humanos. Imagina que se ele consegue saber quando você não tá bem, quando tem alguma coisa acontecendo, imagina que legal você começar a sentir também quando ele tá com algum probleminha, alguma coisa, antes de aparecer um sinal muito grave, né? Muito diferente, assim. Então, você fala, nossa, hoje ele tá esquisito. Né? Acontece muito isso. Eu sei que já aconteceu com você também. Você começa a notar e aí depois ele tem uma diarreia, alguma coisa, né? Então, a gente também tem esse feeling. Falando que a Chloe chegou com 2 meses, era muito agitada, brincava com todo mundo, mas com a avó de 96 anos ela era tranquila e deitava junto. É disso, é sobre isso que a gente tá falando, assim. Já ouvi falar muito de criança também, né? Cachorro que é muito agitado, e aí com criança ele é todo delicadinho. Não pula perto, toma muito mais cuidado. E por que falar sobre isso é polêmico, né? E eu considero até com o que a gente está fazendo aqui nessa live, de certa maneira, assim, até um pioneirismo aqui no Brasil se falar sobre isso, né? Que muitos cientistas, quem estuda comportamento animal, olha para o comportamento deles, todas as motivações de um animal, principalmente os de vida livre, falando que é basicamente assim, o que mais motiva um animal é só ele garantir a própria sobrevivência e se reproduzir. Ele colocar para frente a genética dele para assim perpetuar a espécie. Essa é um pouco a teoria da evolução. É a história que todo mundo conta. É a história que contam pra gente na escola e tal. E o principal fato assim que eles tentam se basear para afirmar tudo isso é de que existem alguns genes na programação genética mesmo da maioria das espécies, existem alguns genes considerados egoístas. Então são genes que fazem com que o animal se preocupe sempre primeiro com ele mesmo. Né? Ele trabalha só em busca do próprio benefício, da própria sobrevivência, da própria reprodução. E aí depois que isso tudo está garantido, ele vai, de alguma maneira, ser menos egoísta em relação a quem convive perto dele. Só que esse é um jeito muito raso da gente estudar tudo isso, porque a gente não consegue, através dessa explicação de que eles são egoístas, entender o porquê que os animais fazem o que fazem, às vezes, na convivência com a gente. É isso, como que a gente explica um filhote brincalhão e agitado, identificar que ele está perto de uma pessoa que exige uma abordagem mais calma, de uma criança, de uma idosa. Então, qual que é a explicação para isso? Talvez esse cachorro nunca tenha tido contato com uma criança antes, nunca tenha tido contato com uma pessoa, né, com a mobilidade ali mais prejudicada, enfim.
não tem como a gente explicar. Então, da mesma forma que na nossa relação com eles a gente é capaz de criar um vínculo tão forte a ponto de, às vezes, a gente gastar um dinheiro que a gente nem tem no veterinário e não se importar com isso, a gente só quer ver o bicho bem, e quem já passou por isso aqui pode até compartilhar com a gente, fala, então, quando a situação é realmente preocupante, não tem... A gente não usa muito o nosso racional, falar, meu Deus, eu vou... Me preocupar primeiro comigo. Eu vou ferrar meu cartão de crédito se eu pagar esse veterinário agora... Então eu vou me prejudicar, e aí o meu bicho, então, ele que se prejudique, porque eu não vou me prejudicar. Isso seria a visão egoísta que a ciência tenta colocar. Mas na verdade não, às vezes a gente dá o dinheiro que a gente não tem, a gente se esforça, a gente passa dos nossos limites simplesmente para garantir o bem-estar e que aquele ser vivo que a gente gosta tanto, que a gente cuida tanto, só continue bem. Então é um comportamento muito altruísta nosso. Né? A gente pode falar, nossa, como nós somos altruístas, os seres humanos, eles cuidam mais, mas na verdade não. Lembrando que nós somos animais igual eles, também, de certa maneira, existe muito comportamento altruísta, né, da parte dos animais, eles agindo altruisticamente com a gente. E é isso que a gente tá tentando trazer aqui e mostrar como é um fato, como essas coisas realmente acontecem na rotina da maioria da casa de vocês, se vocês pararem para reparar. É muito difícil a gente conseguir, às vezes na internet principalmente, diferenciar, por exemplo, videozinhos que o pessoal adora fazer uns vídeos mais não tão com viés um pouco distorcido e tudo, mas alguns vídeos realmente mostram, por exemplo, animais ajudando um outro animal, ajudando uma outra pessoa, tendo uma atitude que parece que ele tá realmente querendo ajudar. Muitos não é verdade, tá? Inclusive a gente quer trazer mais sobre esses assuntos, mas muitos sim, é uma atitude realmente de tentar proteger. Como que ele conseguiu avaliar aquela situação, por exemplo, e proteger a criança? Então eles têm essas atitudes também, a gente vê pouco, fala-se pouco sobre isso, é difícil avaliar às vezes o que é verdade, o que não é, mas existem, tá? Então, eu ia falar que também isso é muito legal, porque a gente começa a ver o quanto eles também se doam pra gente, e a gente, ou tem essa sensibilidade com os outros, e talvez a gente passe a confiar mais neles. Então a gente sai desse lugar também de, ai meu Deus, o meu animal, ele é totalmente destrambelhado, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que tomar o máximo de cuidado, eu não posso deixar ele fazer nada. E você começa a deixar ele ter um pouquinho mais de liberdade, sentir como que ele lida com aquela situação, também criar esse vínculo maior de não ficar tentando o tempo todo só controlar ele, como se ele não soubesse nunca o que ele tá fazendo, né? Às vezes a gente tira deles essa percepção, então é muito incrível, né? Porque a gente acha que a gente tá fazendo melhor, mas na verdade não tá, e a gente perde a percepção, eles também, e aí vira essa bola de neve. Então dá um pouquinho mais de confiança para eles às vezes, né? E testando. Principalmente quando envolve situações que nós consideramos serem mais delicadas. Então, determinada pessoa não gosta de animal, ou ela já tá debilitada numa situação de cama e, poxa, o meu cachorro ele é muito doido se ele chegar perto. Assim, a gente não sabe, até que a gente coloque um cão, um gato nessa situação, a gente não sabe exatamente como ele vai lidar. Toda essa expectativa de coisas ruins que podem acontecer, porque, ele é muito agitado, ele vai derrubar uma criança, ele vai fazer alguma coisa que pode machucar, são elaborações nossas, da nossa ansiedade, daquela vozinha dentro da nossa cabeça que fica o tempo todo tentando sabotar, às vezes, uma percepção, uma intuição que talvez você tenha tido lá no começo de falar assim, eu vou levar minha cachorrinha lá para minha avó ver que minha avó gosta, minha avó fica feliz. Que, aliás, esse é um dos primeiros trabalhos de cura, assim, que a gente queria trazer, que são os animais trabalhando como terapeutas. Mas eu ia falar assim, pode acontecer, tá? Do seu animal realmente derrubar. Mas aí você, por exemplo, leva ele na coleira e lembra. Às vezes é só essa habilidade que ele também precisa relembrar, ele também precisa desenvolver. Então nada é 100% uma certeza. Com certeza absoluta, ele sempre vai fazer isso. Tá? Então, sempre desenvolvendo você e ele esse feeling. Então, animais... Precisa estar um pouco aberto ao que a gente fica raciocinando. Então, poxa, vai ter tal evento, né? E aí é que a nossa mente sempre mente. Aí fica tentando sabotar as nossas melhores ideias. Então, a gente tem uma ideia de falar assim, poxa, seria legal eu levar a Chloe. Eu vou levar a Chloe e tal, não sei o que. Daí começar, ai meu Deus, mas...
E se ela fizer um xixi no tapete da casa da minha avó? E se ela pular na cama, fizer bagunça? E se ela começar a latir pro cachorro que passa no portão? E se... E aí a gente começa a criar um monte de cenários pessimistas, né? Pensando de que as coisas... Fala aqui se você já fez isso. De que as coisas não vão ser legais, de que podem, de alguma maneira, até tornar o momento ainda mais difícil, e a gente acaba blindando de colocar o nosso animal em certas situações onde ele poderia fazer bem para um contexto geral, seja para uma família, seja para uma pessoa, seja para outros animais que a gente vem encontrar. Então a ideia é primeiro a gente entender que existe uma capacidade dentro da maioria dos animais, eu estou falando da maioria porque tem alguns, né, por fatores de criação, algumas questões também que fogem do controle humano, que não são tão aptos a trabalharem dessa maneira, mas serem terapeutas. Então, existem cavalos que só permitem que crianças o montem, e normalmente faz um trabalho assim fenomenal, um trabalho de ecoterapia para crianças que têm questões com mobilidade, tem alguma deficiência mental, tem algum probleminha que realmente a conexão com o cavalo, andar em cima dele e ficar no movimento tridimensional que ele faz ajuda muito a desenvolver a parte até cognitiva. Então, simplesmente ser um cavalo, andar com uma criança montada em cima dele, é uma ação de um terapeuta. Um cachorro super fofo que pode ir trabalhar em asilos, em creches e ir lá fazer uma vez na semana uma atividade junto das crianças ou junto dos idosos, em orfanatos. Às vezes o seu cão aí que está na sua casa e às vezes você não está vendo muito atividade no dia a dia dele, existem, principalmente em São Paulo, mas em algumas cidades, existem trabalhos de cães terapeutas que talvez você possa até inscrever o seu cão e ele não precisa, você não precisa nem ir junto. Tem uma equipe super qualificada que vai preparar o seu cão e levar ele até o asilo e levar ele até a creche e ele trabalhar como um terapeuta. Ele vai impactar diretamente outras vidas além da sua, fazendo bem de maneira geral para todo mundo. Então, esse trabalho como terapeuta, ele é meio óbvio, né? Por isso até que é o primeiro que a gente traz, mas todo animal tem dentro de si a capacidade de fazer uma terapia com alguém, de funcionar realmente como esse suporte para trazer o mínimo que seja de bem-estar no dia da pessoa ou de um animal que tenha contato Eles com ele. fazem isso só de existir, né? Só deles Só existirem, de olhar no olho. se a gente puder encostar, fazer carinho, já muda tudo. Um outro trabalho assim muito importante de cura, que aí vocês também, se alguém aqui já não vou falar que usou, mas se consultou dessa maneira com o seu animal de estimação, que é o trabalho de psicólogo. Às vezes os cães, os gatos, eles cumprem o papel de um psicólogo muito melhor do que um profissional formado, né? Principalmente porque eles não têm julgamento, eles não vão ficar racionalizando em cima do que você está trazendo na sessão. Então, se você conversa, se tem o hábito de conversar com o seu animal de estimação, essas pequenas conversas são verdadeiras sessões de terapia, né? Existe um caminho de cura através da fala. Então, se você não se sente confortável para falar sobre as suas questões, sobre os seus problemas com outro humano, que seja alguém que conviva com você, ou um profissional mesmo que você contrate, falar com o seu cão, falar com o seu gato, falar com o seu periquito, qualquer que seja o animal, você manter essa comunicação e botar para fora emoções que você esteja sentindo, algo que você precise lidar, é por si só um momento de cura. Então, falar cura, e falar com os animais cura mais ainda, porque a gente tem a certeza de que dali não vai vir nenhum julgamento, não vai vir nenhum, mas e se você está pensando assim, assim, assado? Então, às vezes, o saber ouvir que um cão demonstra é muito melhor do que o de um terapeuta. Tem terapeutas que não são tão bons, não é porque existe uma formação que ele consegue ajudar, independente da pessoa que for. Agora, um cachorro, ele consegue ouvir qualquer pessoa. Ele nunca vai interromper a pessoa, nunca vai falar que tal pensamento dela está indo para um lado não tão bom. Ele vai simplesmente ouvir e estar presente ali perto de você na hora que você está falando. Lembrando que não que eles substituam o trabalho de um psicólogo, de um terapeuta, mas é um apoio a mais para você se sentir mais compreendida, talvez, né? Também não, a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, mas
só tomar cuidado para não sobrecarregar o animal também, né? Assim, não é essa a função dele, mas ele pode te ajudar. E um outro momento que pra mim, assim, eu reparo muito quando acontece, e esses dias aconteceu, vou até falar, aconteceu com você na praia, que não é quando a gente não tá num dia muito inspirado, a gente não tá num dia bom, simplesmente algum animal vem e se aproxima. Então, gato, já aconteceu isso, a gente conviveu com uma gatinha, a Piaçu, ela não era nossa, a gente ficou morando na casa que ela vivia desde sempre, e ela foi criando um certo vínculo com a gente, mas nunca foi uma gata de ficar extremamente apegada, de interagir por qualquer coisa. Ela tinha um momento dela, às vezes, de vir perto, mas a maioria do tempo, assim, ela convivia no mesmo espaço. Ela não era nossa gata, ela não tinha uma relação muito forte. Mas era impressionante que em dias que a gente não estava muito animado, que a gente estava meio para baixo, ela vinha voluntariamente, subia no nosso colo e ficava ali, amassava o pãozinho dela, deitava, ficava ronronando por certo tempo, não ficava fazendo isso por horas. E o mais impressionante é de que quando a gente estava se sentindo um pouco melhor, ela levantava e ia embora. Ela fazia isso só pelo tempo que era necessário. Então, assim, meu Deus, como que ela está enxergando, está entendendo isso? Eu preciso... Vou ali dar um suporte para esse cara. Esse cara hoje ele está meio derrubado. Deixa eu ir lá no colo dele. E aí depois, como que ela sabe quanto tempo ela precisa ficar ali? A partir de que momento já deu? Para mim também, já, valeu, obrigado. Sabe? Então, o que eu tava comentando da Thaís essa semana foi isso. A gente foi numa praia aqui, a Thaís sentou, de repente vieram 3 cachorros, ficaram do lado dela, deitaram, brincaram, e daí veio um, pediu carinho, e isso... Aí quando eu já tava bem, assim, aí eles começaram a fazer maior zona, correr, daí já correram pra longe e jogar acabou, areia em assim, cima, e daí tipo, tá, valeu. Também não é nosso cachorro, não era, a gente nem conhecia, a gente nunca tinha visto. Então, poxa, por que eles fazem o que fazem nesses momentos específicos onde um humano não tá bem? Deixa eu aproveitar para ler a mensagem do Fábio também, que é nosso amigo, que legal que você tá aqui. Que muitas vezes quando levamos cães em hospital e entramos no quarto, a mudança energética no ambiente é instantânea. O Fábio, não sei se você ainda tá fazendo isso, né? Mas também trabalha com cães terapeutas e visita hospitais. Então é muito legal ter esse relato. Eu imagino, assim, eu já fui em asilo com cães e é assim... É uma experiência única, acho que todo mundo tinha que fazer isso pelo menos uma vez na vida, assim, é incrível o quanto a gente expande mesmo e quando muda tudo. Obrigada por fazer esse trabalho. E se quiser compartilhar mais relatos aqui, a gente vai adorar. O Todd era terapeuta, né? Era muito fofinho o Shih Tzu do Fábio. Abração, Fábio. E aí a gente fica pensando assim, fala, como que eles podem ser tão bons assim? Como que eles podem agir com tanta sabedoria, com tanta precisão nesse timing assim de saber quando que a gente está precisando, né? Ou de um momento mais animado, ou só de ficar quietinho e eles vêm e deitam do nosso lado só para dar um suporte emocional, né? Qual o remédio que eles usam? Então, o que dá para a gente afirmar de que os animais sim nos curam, eles são capazes de promover cura nas pessoas ou quem conviva junto com eles, saúde, é entender que as influências que eles causam na gente, então o que a gente tenta definir às vezes, eles demonstram empatia pela gente, eles demonstram aceitação, um companheirismo, uma amizade, né? Eles dão um conforto emocional, segurança, mas tudo isso, na verdade, é para resumir um termo que a gente chama simplesmente como amor incondicional. O amor cura. Então, a demonstração de amor dos animais com a gente é o real poder curativo deles. Então, a capacidade da gente se conectar com eles, deles se conectarem com a gente e nos amar incondicionalmente é o grande poder de cura deles. O que é uma grande dificuldade humana, estamos todo mundo aqui ainda nesse processo, fala assim, você precisa amar incondicionalmente o político que você não gosta, o seu vizinho que te incomoda, uma pessoa que comete um crime hediondo, tipo, sim, são coisas terríveis assim, são coisas que às vezes realmente prejudicam a convivência de uma sociedade inteira, mas a cura para isso vem de acolhimento, de amor incondicional. A gente não pode
devolver uma atitude ruim com outra, no outro oposto, com outra atitude tão ruim quanto, mas de um lado tentando ir para, eu odeio o bandido, sim, mas poxa, para esse ser humano realmente ser melhor, ele precisaria de amor, ele precisa ser acolhido. E é isso que os animais, eles parecem ter muito mais facilidade de fazer isso com os humanos do que nós mesmos, com a nossa própria espécie. Até com a gente mesmo, né? Não é nem com os outros, com a gente mesmo. A gente não se ama incondicionalmente com muita facilidade, né? De modo geral. Só até compartilhando que é justamente isso que a gente quer trazer com essas reflexões que a Kellen Padilha falou, que é o quanto temos que aprender com eles. E essa é uma das nossas propostas, assim, a gente, como ser humano, a gente sabe muito, a gente tem acesso a muitas coisas, mas a gente não sabe tudo. A gente também aprende muito observando os animais, e aí que a gente fala que a gente tá tentando ao máximo traduzir os animais. Então, o quanto eu e o Guilherme especificamente a gente estuda, observa e tenta trazer esses aprendizados deles através da voz humana, né? Porque isso faz com que a gente se torne melhor mesmo. E compartilhando o relato do Fábio, que na última visita uma mãe falou que a criança estava reclamando e querendo ir embora até chegar um cão, quando ela ficou super animada e ela estava prestes a entrar numa cirurgia. E não tem preço isso, imagina, assim... E aí é isso, por que todos os hospitais não aceitam animais, né? Olha quanto a gente ainda precisa melhorar. Até me arrepia, assim, porque imagina você nessa situação, você prestes a entrar numa cirurgia, não sei exatamente qual que era a cirurgia, mas nenhuma delas deixa a gente num estado de que legal, tô indo pra cirurgia, a não ser que você vai fazer um procedimento que você gostaria muito e tal, mas mesmo assim é um procedimento, você vai tomar uma anestesia, você não sabe o que vai acontecer, como vai ser a recuperação. Esse estado de instabilidade, se ele é levado por muito tempo, lembra que a gente tem um cérebro aqui mandando mensagem para o nosso corpo o tempo todo, essa aflição, essa angústia levada por muito tempo pode sim ter consequência na recuperação pós-operatório. Então, na própria cirurgia, aumenta a pressão arterial. Então, ter contato com o animal é quase que transmutar a emoção que esse paciente está antes da cirurgia e coloca ele num estado aqui em cima. Ele está num outro estado emocional muito mais interessante para depois ele passar por um processo difícil, por uma boa recuperação. Então é sobre isso assim que a gente está querendo trazer o efeito que os animais causam na gente, e às vezes a gente nem para muito para pensar nisso, são coisas que passam no dia a dia batido, principalmente na convivência dentro de casa. Anestesistas incluam animais no pré-operatório. E fato é então que esse amar incondicionalmente parece ser mais fácil para eles do que para nós humanos, a gente ainda está nesse processo, né? Eu reconheço para mim ainda que eu estou nesse processo, e que ele é o efeito, a causa e o efeito que formam esses laços, que eles conseguem realmente entender quando que a gente precisa de carinho. E esse precisa de carinho, então uma criança, um paciente perto de uma cirurgia, alguém que emocionalmente está meio instável e tal, como que o corpo vai entender de que está numa melhora? Então a gente está num mental, num estado de preocupação, mandando para o nosso corpo respostas emocionais de angústia, de aflição, de ansiedade, e tudo isso tem hormônios, neurotransmissores ligados a estresse, a cortisol, a coisas que não são gostosas de sentir. Como que o corpo se acalmaria? A gente fala muito isso sobre no curso Inteligência Emocional. Como essa tentativa do cérebro é de avisar o corpo que a gente corre perigo, o caminho inverso é o que vai ajudar o cérebro a se sentir melhor. Então a gente precisa acalmar o corpo. Então uma pessoa nessa condição pré-operatória, ela precisa de conforto, ela precisa de um abraço, ela precisa de um cachorro mudando o estado, dando uma lambida nela. Então esse carinho que é capaz da gente transmutar um pouco o que está sentindo, né? E como eu falei, não à toa que a gente se relaciona tão bem com os animais por essa capacidade de amar incondicionalmente. E não por isso também, se a gente parar para pensar, quais são as espécies que a gente mais criou conexão? O autor do livro até coloca que são os cães, os gatos e os cavalos, que coincidentemente são as espécies que mais conseguem demonstrar essa empatia pelos humanos, dar carinho, demonstrar carinho com os humanos. Eles criaram essa
relação com a gente, de convivência entre espécies diferentes, mas capazes de realmente dar carinho no momento que eles percebem que a gente precisa. Eu queria ler um pouco das mensagens aqui, que é super legal, que graças a vocês esse caminho se tornou conhecido, compreendê-los melhor. Falo por mim com a minha consciência. Ai, subiu aqui. Como a minha consciência expande com o que vocês compartilham conosco. E a Rosa compartilhou, que eu entendo completamente você também, Rosa, que eu já super acreditei nisso, depois fiquei muito cética e hoje procuro me manter aberta, redescobrir essa possibilidade de que muitas coisas existem e elas jamais caberão uma explicação. Como o Guilherme falou, por inúmeros anos, a maior parte da nossa profissão, a gente era muito cético a tudo. Eu comentei na outra live também que eu li esse livro quando era muito novinha, eu deixei, né, tava largado lá em casa, escondidinho. Mas a gente gosta de trazer mesmo esses temas, essas provocações, esses outros olhares, porque a gente tem que começar a olhar além do óbvio, além do convencional. A gente está com muito conhecimento, muita informação convencional e nem por isso a nossa vida ou a vida com os nossos animais está melhor, né? A gente está tendo várias dificuldades de manter o nosso equilíbrio, o equilíbrio deles, então vamos ver as peças que estão faltando aí para a gente conectar tudo isso e viver todo mundo melhor. Pode ser que tenha relação com tudo isso que a gente está trazendo, por exemplo. A Poliana tinha feito uma pergunta. Poliana tinha perguntado se os animais agirem mais ou menos, a gente levar eles nos hospitais, a gente ter esse suporte emocional, se não sobrecarrega eles emocionalmente. E sim, assim como pra gente também dar um suporte para outro ser humano acaba sendo um pouco desgastante, mas primeiro que não pode ser qualquer animal, então tem perfis de animais já pré-selecionados para isso. Uma preparação. Eles não é qualquer animal que se adequa. E outra que até se o Fábio tiver ainda ele pode até falar, mas eu sei que é muito pouco, assim, por exemplo, o animal não vai mais que uma vez a cada 15 dias, o projeto que eu conheci, ou uma vez por mês até, então não é sempre o mesmo animal indo em vários lugares, e aí tem tudo que a gente traz do resgate da essência que faz com que eles consigam se reequilibrar e isso não se torne algo ruim para eles. Tá? Então, é claro que tem que tomar vários cuidados, não é só ficar levando qualquer animal para lidar com tudo isso. E a gente está falando tudo isso, né, só para trazer essa consciência e não estamos aqui querendo encorajar ninguém a pegar mais um bicho e levar para casa com essa expectativa, falar assim, então eu vou trazer a minha cura aqui para casa. Indicar, ou às vezes, né, falar, fulano tá com depressão, eu vou dar um animal para ele. Não, cuidado. Porque isso já vem, assim, com todo um peso, uma expectativa que é nossa em cima dele. E não é justo com outro indivíduo a gente colocar uma expectativa, né, a possibilidade de resolver uma situação e ele não tá nem sabendo. Às vezes ele só tá ali para cumprir o propósito da vida dele, ele nem sabe que ele vai ter total influência, né, numa relação assim. Então é só entender que isso existe e que é possível a gente estreitar a nossa relação a ponto de entender como isso acontece, tá? Isso. Por que a gente está falando isso, tá? Então a gente está falando para trazer uma nova consciência e tal, mas se você acompanhou até aqui, agora vê se não faz sentido o que a gente vai dizer. Quando a gente está lidando com um problema de comportamento, de convivência com as pessoas, com os animais e tal, quando a gente está lidando com algum desafio em relação aos animais, normalmente a gente entra numa frequência de tá errado, de que a gente se sente culpado, de que a gente fez algo errado, eu falhei, ou de que é um problema, de que é uma dificuldade e de que é uma coisa ruim que está acontecendo. E tudo isso que eu falei sempre nos coloca num estado mental de medo do que vai vir a acontecer, de incerteza com o que está para acontecer, uma insegurança o tempo todo de será que vai ou não vai, será que dá ou não dá, vai ser bom ou vai ser ruim. Então esse estado mental ele mexe no nosso campo morfogenético, no nosso campo mórfico, no nosso campo vibracional. E como todo o contexto do livro que a gente está trazendo, os animais conseguem acessar as informações desse campo. Então, se a gente está o tempo todo em vibrações, em frequências que não são tão legais assim,
é quase que... Sabe aquela sensação de que tem sempre louça para lavar? Você lava a louça, lava a louça, lava a louça, olha para a pia e sempre aparece uma louça nova ali. Eu acho que é mais ou menos isso que um animal que se conecta assim com as pessoas, ele vem e fala, é um trabalho sem fim, fala, esse cara nunca tá bem. Né? Como que é ser? Beleza, eu tô aqui e tal. E aí entra, até casa com a pergunta que a Poliana fez, de que se não é emocionalmente pesado para eles, se a relação vai para esse caminho de que a gente tá sempre mal e cabe só ao animal tentar ou lidar com o problema, ou a gente tá sempre estressado com ele, de uma maneira geral, isso tende a só piorar. Então, o que a gente está querendo trazer aqui é com essa consciência de que existe um campo do nosso emocional, do nosso mental, que os nossos animais conseguem acessar isso, o que a gente precisa fazer para eles se sentirem melhor? O que mais vai ajudar para resolver os problemas que você precisa resolver, por maior que seja o desafio, é primeiro você honrar o bichinho que está aí junto de você, se agradecer por ele estar e por tudo que vocês estão passando juntos, por mais que seja coisas difíceis, por mais que sejam desafios, agradece por isso, porque talvez se não fosse isso, fosse um desafio maior. Sempre pode piorar, já ouvi falar, sempre pode piorar. Então, existe um lado bom de tudo isso que está acontecendo. Quantas sensações boas o seu animal te proporciona. Então, por mais que você esteja numa fase de vida horrível, com tudo dando errado e tal, com certeza tem um momento no dia onde o seu animal te gera um sorrisinho, te gera uma emoção que tipo, te quebra aquela dureza de Então, que horas do dia que você pode agradecer isso? Começa a reparar nesses pequenos momentos e entende que tudo está acontecendo por um porquê. Não só para você ficar lidando com o problema, não é porque as coisas dão sempre errado com você, de que é sempre difícil, que os outros são fáceis, os outros cachorros são bonzinhos, o seu é ruim, o gato do vizinho é mais docinho que o seu, sabe? Não tem muito ir para esse lado. O que a gente precisa realmente colocar dentro da gente é agir motivado pelo bem, focado em melhorar, não focado em remediar um problema, remediar um desafio, porque isso coloca a gente num outro patamar energético. Então os cães, os gatos, os cavalos, eles são capazes de entender quando a gente está tomando uma atitude motivada a fazer o melhor ou quando a gente está só querendo remediar um problema, prevenir uma dor de cabeça. São mindsets completamente diferentes. Sei lá, eu acho que aqueles coaches motivacionais, eles falariam que isso sim é colocar a pessoa num mindset vencedor. Porque se você vai com medo das coisas, você acaba em algum momento hesitando. Né? A gente gosta muito de uma frase assim, quem tenta alguma coisa já está fadado a fracassar, porque você só falha quem desiste. Então, se você vai tentar resolver um problema, você já está olhando para esse problema com o seu animal, na sua convivência, como uma tentativa. Como uma tentativa. Eu vou resolver. Vai dar certo, vai melhorar. Não porque falar isso é fácil, quero ver você vir aqui em casa aguentar o tranco e ficar lidando com o latido, com as reações no passeio, com a tentativa de atacar uma visita. Tipo, eu entendo como isso é difícil. Só que eu honro isso porque o que eu consigo entender de tudo isso? Porque eu posso melhorar minha relação até com as pessoas, minha relação com o meu animal, minha rotina com o meu animal, fora desses momentos onde ele dá dor de cabeça. Então tudo isso coloca a gente nesse outro patamar energético, que eles são completamente capazes de acessar. Então como que eles vão dar o melhor deles se eles acessam uma informação do nosso campo de que algo está sempre pesado, de que algo está sempre duro, denso, difícil, sabe? E é isso que às vezes faz com que as coisas não se resolvam tão rápido ou cheguem só até um certo nível de melhora aí de alguma coisa que você tenta e nunca resolve 100%. Queria agradecer a Paty pelo selo e dizer que eu tava pensando em você na hora que você entrou e fez isso, porque a Paty Putz, pra quem não conhece, ela deu uma aula sobre desenho humano e dentro do que o Guilherme tava falando, ela falou uma coisa muito legal nessa aula que que o desenho humano é a arte da diferenciação. Então, o Guilherme tava falando da gente comparar, às vezes a gente olha um animal e, nossa, na internet todos os animais são ótimos, só o nosso é de tal jeito, parece que o nosso é pior. E ela ensinou nessa aula sobre o quanto a gente entender as diferenças é o que faz com que a gente
se sinta melhor, com que a gente consiga entender como a gente funciona, e o nosso animal também, entender a diferença dele, essa individualidade dele que vai fazer com que vocês se sintam cada vez melhor e com maior conexão. Não é querer que ele seja igual aos outros, não faz o menor sentido querer que ele seja igual, né? Cada um é único. E também queria dizer que a gente falou sobre isso na outra live, a gente até tem um cortezinho no feed, falando sobre a intenção. Então, dentro também disso que o Guilherme estava falando, quando a gente tem uma intenção na hora de fazer uma interação, na hora de fazer um treinamento, uma intenção adequada, isso também muda tudo, muda o nosso mindset e muda a forma que o animal consegue responder a isso. Então são detalhes, assim, mas que já transformam muito, deixa a vida mais leve, né? Mais tranquila. E eu acho que essa é a grande mensagem, porque quando a gente consegue se colocar nesse estado mais positivo, nesse mindset vencedor dos coaches, é como se a gente estivesse dando uma folga para o nosso animal de estimação, como se ele olhasse e falasse assim, ufa, não preciso mais trabalhar tanto desse lado aqui curativo, eu não preciso mais me preocupar tanto com você. Né? Eu acho que muita gente pode se identificar com isso. Eu, pela criação que eu tive, do jeito que meus pais, né, me educaram e levaram à convivência comigo quando eu era criança, eu sempre tive essa preocupação de não preocupar a minha mãe. O que minha mãe vai pensar quando souber que eu sofri um acidente e me machuquei? E ela não pode fazer nada, ela está a quilômetros de distância. Então, essa preocupação eu imagino que é mais ou menos o que o cachorro, um gato, é capaz de sentir quando ele olha para nossa cara chegando derrotado do trabalho ou desmotivado para a vida, já acorda meio sem paciência, meio de saco cheio e fala, ih, lá vamos nós de novo, mais um dia. E aí como que nesse dia a gente vai conseguir fazer o que precisa ser feito, né? Ter uma boa vida, ter uma boa rotina com o animal, resolver uma questão de comportamento. Então, essa é a mensagem que a gente quer trazer aqui. Tentem ao máximo se colocar nesse estado mais elevado, não num estado de dureza, num estado de que tá ruim, de pessimismo em relação à vida, de ansiedade, de angústia, porque isso automaticamente coloca os nossos animais de estimação quase que com uma farda, né? Um uniforme de trabalho. Fala, ixi, hoje é o dia que ele tá assim, já lá vou eu trabalhar, o cara já vai, pega os equipamentos dele, já pega um brinquedo para tentar chamar a sua atenção. Então, e quando, na verdade, se você precisa lidar com outras coisas, se você precisa resolver algumas questões, você tem que acordar e realmente se sentir bem. Eu lembrei agora até do Grey's Anatomy, que tem a médica que antes de uma cirurgia muito importante, ela faz pose de heroína. Ela estufa o peito e tal, e isso é comprovado cientificamente que você ficar assim alguns minutos, né, com o peito estufado, olhando para o alto, o queixo erguido, realmente muda seu estado interno e te coloca mais propenso a conseguir desenrolar o que você precisa desenrolar e não tanto vibrando naquela energia mais chatinha que estava antes. Tá? Então é sobre isso, que a gente sabe que fazer isso não vai resolver nada por si só, são várias camadas aí para a gente conseguir lidar com os principais desafios, mas sempre coloca numa perspectiva de enxergar o lado bom das coisas e de que tudo que acontece na vida de vocês pode ter o seu lado positivo e tirar grandes aprendizados que vão fazer tanto você quanto o seu animal evoluir e viver melhor. Para quem não sabe, inclusive, essa foi uma das nossas motivações de criar o nosso espaço Resgate da Essência, onde a gente traz não só conteúdos para o seu animal, com ideias de exercícios, de treinos para você melhorar a vida com ele, mas também toda essa parte de autoconhecimento, de espiritualidade do lado humano, porque tem uma frase que a gente usa bastante também, que é cuidar de você é cuidar do seu animal e vice-versa. Que aí também é o que a Paty Putz falou, ter o privilégio de ser um tutor de um animal é o maior exercício de autoconhecimento. Então, vocês dois têm que estar bem. Se você cuida dele, você fica melhor, porque ele faz esse trabalho de ser terapeuta, de conseguir lidar melhor com todas essas emoções que você sente. E se você se cuida, você também ajuda ele a se sentir melhor. Então, é esse ciclo. E, inclusive, também se você tiver interesse em saber mais, entra lá no nosso site, Espaço Resgate da Essência, tem a lista das aulas que já tem lá para ajudar vocês a se sentirem melhor em conjunto, né? O nosso objetivo não é cuidar só do ser humano ou só dos animais, a gente acredita muito
nessa conexão e de que todo mundo pode viver melhor com essa consciência mais ampla, né? Mais expandida. A Débora falando, não tem como não acreditar que a espiritualidade está em tudo que é vivo e que até as pedras curam. É que assim, muita gente pode achar muita viagem assim, porque a gente fica observando coisas, mas eu já vi, juro, várias vezes acontecer. Por exemplo, tem determinado cristal no meio de um jardim, aleatoriamente, ali do lado sempre tá um sapo. Gato, quando vai deitar no sol, deita do lado do cristal, do lado de determinada pedra. Então, a gente não sabe, é isso sempre que a gente fica batendo na tecla. A gente não sabe quase nada. Nós, humanos, a gente fica tentando pegar tudo que é da natureza, olhar no microscópio, quebrar numa menor parte, propor teorias, explicar o porquê que a coisa acontece do jeito que acontece, mas fato é que a gente não sabe nada. Então, eu a partir disso, de entender que eu não sei nada, a gente aprende e acaba sempre tendo muito mais ainda para aprender. Imagina que dentro de uma pedra, dentro de um cristal, quantos anos, né? Talvez um cristal, ele viu, vamos falar de um cristal ver, né? Sim. Mas há quanto tempo um cristal ele esteve aqui no planeta Terra passando por tudo que está passando aqui? Muito mais é muito mais antigo do que seres humanos. Então, tem sim ali muita informação armazenada. Tem ali alguma coisa que está por trás que a gente não sabe. Por que tem lugares que são tão especiais como a Chapada dos Veadeiros, que é, né, o parque ali em cima de uma grande placa de cristais. Então, por que essas coisas acontecem? Porque ali tem vida, ali com certeza tem algo maior, né? A gente não pode falar só, é uma turmalina, é uma bauxita, é uma não sei o que, a molécula do carbono é ligada assim nesse tipo de pedra. Não? É um entendimento muito raso, né? Como se a gente pegar um livro, a gente pode pegar um livro e falar assim, a folha, ela é de tal material, aqui a tinta é preta, as letras tem 300 não sei quantas páginas, a fonte é Times New Roman. Inclusive, esse livro é bem grossão, viu, gente? Ou é Arial, tem figura, não tem figura. Você sabe tudo sobre a característica física do livro, mas o que está aqui dentro, a gente só vai saber depois que lê. Então é mais ou menos sobre isso, tudo que acontece na natureza. A gente pode tentar com a nossa ciência humana, moderna, tecnológica, tentar dizer tudo sobre os animais, tudo sobre as plantas, sobre as pedras, sobre tudo. Mas realmente conhecer a essência disso, eu acho que tem um caminho bem longo ainda para trilhar. E é um pouco essa da nossa missão aqui. Pode parecer viagem, talvez nunca tenha fim o tanto de conteúdo que a gente tem que acessar para entender um pouquinho mais, né? Mas fato é de que a gente aprende e ainda vai ficar maravilhado com o quanto de coisas novas é capaz da gente ainda entender sobre o funcionamento do universo, da natureza, das relações, dos animais e como tudo está interligado. Isso, e é por isso que a gente está sempre nesse papel de ficar observando. A gente decidiu morar mais perto da natureza, com animais que a gente consegue ter essa observação e aprender com eles. A gente aprendeu muito desde que a gente se colocou nesse papel mais... A gente sempre esteve nesse papel de observador, mas a gente não tinha tanto contato. E agora a gente aprende todos os dias observando várias coisas e juntando com os conhecimentos que já estão disponíveis, né? Claro que a gente não pode nunca descartar tudo que já existe do lado científico, da teoria, mas juntar com essa prática e com a observação que, assim como várias culturas não têm nada escrito, mas elas têm muito conhecimento que é passado de geração para geração, a gente acredita muito também que tem várias coisas que não estão nos livros. E trazer todas essas provocações, todas essas ideias, essas coisas que a gente acessa, que eu espero que faça sentido aí para você também, te ajude a ter uma vida melhor. Eu, como, de novo, vim de um lugar de muito ceticismo, teve um momento da vida também que eu entendi, eu falei para mim mesma, assim, eu falei, bom, pode ser que não seja verdade, mas que tá sendo muito mais divertido acreditar, a vida tá mais legal pra mim, tá sendo melhor eu acreditar nisso, tá sendo mais engraçado, mais leve, mais divertido, eu vou continuar acreditando, porque não tá me fazendo mal também. Então, é um outro olhar que mudou essa percepção, falar, não, eu vou acreditar que o animal tá de propósito ali do lado da pedra,
né? E aí isso torna Ele- as coisas um pouco Ele mais legais. percebeu que eu tô triste e veio deitar no meu colo. Assim, pô, se você acredita nisso, você vai olhar pra ele, você vai agradecer. É. Você vai falar assim, poxa, obrigado por ter tomado essa atitude. Agora, você fica no racional falando assim, ah, não, é só coincidência. Ele tá querendo me dominar. Ele percebeu, Tá querendo ele mostrar quem percebeu manda. o meu semblante e veio aqui porque nessa hora talvez ele queira um petisquinho. Tipo, pô, qual que é a graça disso? Você tá trazendo para um lado completamente desconexo entre vocês. E não, existe essa conexão. Tá aqui um livro de 470 páginas que o cara tem, assim, milhares e milhares de relatos das pessoas se conectando com seus animais e essa troca entre eles, como ela acontece de maneiras que a gente nem imagina às vezes. É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Depois comentem se fez sentido, o que vocês acharam. Se já tiveram alguma experiência diferente também, pode mandar no nosso direct, no Instagram. E a gente espera trazer mais lives de consciências diferentes aí pra gente ir discutindo e expandindo e compreendendo melhor os nossos animais. É isso aí. Se você gostou, dá um coraçãozinho aí pra gente. E a gente vai ficando por aqui. Um bom final de semana aí pra todo mundo. Isso. Qualquer dúvida, manda um direct e a gente vai se falando. Obrigada a vocês. Obrigado a todo Obrigada mundo aí pelas que mensagens com muito carinho. Um beijo grande, um beijo em todos os animais de vocês também. Valeu, gente. Beijão. Fecha ali, por favor.